Obrigado, Deus, porque o Senhor tem recebido as nossas orações, a nossa adoração. Deus, fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E falar para os pastores aí que ele me apresentou, que divide por meio, pela metade. Eu não sou nada disso que ele falou, tá? Metade. Deu certo aí a moça do som? Legal, né? Então, segura aí. Bom, eu queria saber quem é vovô aqui. Vamos lá, e vovó? Hoje é o dia dos avós. Parabéns para vocês. Vamos aplaudir esses avós aí. O Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor, mas a coroa dos filhos são os pais. Olha só, Deus trata de todos. E é um privilégio, diz a Bíblia, ver os filhos dos teus filhos. Eu fui avô aos 52, e olha que daqui 3 meses eu faço 69, hein? Que bênção. E eu comecei a fazer a árvore genealógica da família, e meus filhos são a 5ª geração de cristãos, porque o trisavô deles aceitaram Jesus lá na Bahia, lá numa praça, quando os irmãos batistas pregavam. E aquela mudança, aquele aceitar Jesus do nosso avô, né? Pastor Wesley, aquele aceitar Jesus tem sido transferido de geração a geração a salvação, porque interrompeu a maldição na família. A família que tinha apelido de Os Capoeira passou a ser os cristãos. Olha só. Se você chega no sul da Bahia e pergunta por algum primo meu quando eu vou lá, eu nasci lá em Prado. Aí eles falam, você é irmão dos capoeira, você é parente dos capoeira? Eu falei, eu era. Como assim? Eu falei, porque agora eles são os cristãos. Né? Porque diz a lenda que eles eram muito briguentos. Vamos lá. Mas alguém falou diz a lenda? Não, é lenda, tá? Não acredita nisso, não. Queridos, eu tenho o privilégio de vir aqui. Eu não ia ficar aqui hoje, mas aí, não sei o que aconteceu. Eu fiquei, hoje de manhã, saindo com ele lá para a igreja do pastor Jorge Linhares, lá no centro. Aí, voltando, ele me apresentou um pastor que ali está. Eu falei, ele será o pregador da noite? Ele falou, não, é você. Você não combinou com a Alexia? Eu falei, não, eu não combinei. Eu falei que não ia dar para ficar no domingo, depois falei que dava. Ele falou, então é. E aí eu quero dizer para você com humildade. O meu nome é Exildo Santos Bispo, mas eu não sou bispo. Eu nasci bispo, por causa do nosso avô. Eu sou um servo de Deus que aprendeu muito cedo que, se não for com gratidão, nós não vamos chegar no dia do arrebatamento com as lâmpadas acesas, como falou a minha esposa. E quando você convidou ela, eu falei, eu falei até para o irmão, se ela se animar, hoje eu não prego, tá? Não, porque é sapatinho de fogo essa mulher. 48 anos de casamento, graças a Deus. Daqui a 6 meses, mais ou menos, serão 49. Que Deus nos dê essa graça. E eu fiquei pesquisando a palavra de Deus para quando você me deixou preocupado, pastor Wesley. E eu pensei o seguinte, nós vivemos dias onde a ingratidão é tão grande. E eu comecei a pensar nessa palavra. Como muitos pais, avós se sentem ingratos, sentem que há ingratidão dos seus netos, dos seus filhos. Porque meu sogro dizia, casa de velho é ruim visitar. Por isso que eu faço algumas graças para que os meus netos nunca deixem de vir na minha casa, o pai dela falava. E não existe coisa pior do que você não visitar os seus avós. Eu não vim aqui para visitar o Wesley. Eu vim para visitar o pai dele, que é o único tio homem do meu pai. De 14 sobraram 2. O pai do Wesley, que é meu tio, irmão de meu pai, e uma tia lá na Bahia. Eu vim para visitar o meu tio, o seu pai, lá em Contagem. Fui lá e foi uma noite maravilhosa. E eu percebi quanta falta faz os sobrinhos, os filhos, os netos, não visitar os pais, os tios, os avós.
E muitas vezes, alguns de nós fomos cuidados por esses pais, por esses avós, por esses tios, por essas tias, e de repente uma ingratidão nos afastou. Aí eu fui pensar, o que é ingratidão? A palavra ingratidão, eu gosto de falar, não é para mostrar conhecimento, é para que entendamos. Morfologicamente, ela está dividida em 3 partes, mas eu vou falar de 2. A primeira é o prefixo in, que quer dizer não. A segunda é grat, que grat vem do latim, quer dizer gracioso, grato. Olha só, então quando eu tenho in dizendo não, eu estou dizendo que o ingrato é o que não tem gratidão, que não tem graça. Um dos maiores pecados da humanidade é a ingratidão. E não pense que é privilégio da nossa cidade, aqui de Belo Horizonte, nem da minha, São José dos Campos. Ingratidão é uma coisa que vem desde Israel. Deus dá o maná, não serve. Preciso de cordonizes. Deus tira da escravidão, agora está ruim, porque lá no Egito, pelo menos nós tínhamos tudo na mão. Estamos sempre reclamando, sempre ingrato. E Deus te chamou pela graça. Não paguei nada para ser filho de Deus. Não paguei nada, tudo estava lá. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em 1 Tessalonicenses. Eu acho que eu tentei preparar um PowerPoint rapidinho, né? E acho que a moça vai colocar aí para que a gente possa vê-lo. Aí o primeiro versículo já deve estar lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, e o tema desta palavra nessa noite é graças dou. Graças dou. Vamos lá? É assim que eu tenho que fazer? Deu certo? Eu quero que você veja esse texto e leia comigo. Graças dou em tudo. Eu vou lendo aqui enquanto ela prepara lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, eu não sei quantos de vocês levantam e diz: obrigado, Senhor, graças te dou. Eu não sei quantos. Mas por estar casado há 48 anos e meio com uma pessoa que dorme comigo há todo esse tempo, ela sabe. Um dia minha filha me perguntou: pai, o senhor levanta alegre assim todo dia? Não é que eu levanto alegre, eu preciso levantar com gratidão. E tem uma pessoa que é ligada ao Colégio Batista aqui, o doutor Evandro, que é advogado do colégio. Eu levei a irmã dele lá no meu capítulo da Donep, eu sou presidente da Associação dos Empresários Cristãos de São José dos Campos, e o médico, o esposo dela, falou uma palavra que mexe com o que eu vivo, que eu gostaria que vocês como igreja vivessem. Ah, apareceu, olha só que lindo. A palavra que ele disse é o seguinte, presta atenção. Ele disse: eu fui diretor do Hospital de Clínicas de Mogi das Cruzes, Dr. Miguel Alex, que vocês, meu querido primo e minha prima, conhecem muito bem. Foram que batizaram ele. A sogra dele morreu nos braços do primo no hospital, pedindo que a família ficassem sob os cuidados desse pastor. E ele disse o seguinte: todas as vezes que falta um médico da minha equipe lá no Hospital de Clínicas de Mogi das Cruzes, e eu tenho, porque ele não veio, a obrigação de passar nos leitos para poder substituir. E às vezes eu vejo lá alguém que está com o rosto coberto, eu fico preocupado, eu não conheço o paciente, eu vou lá e descubro o lençol para poder dizer bom dia. E a pessoa morreu durante a noite. E ele disse: aprenda a dar graças pelos milagres silenciosos. Amém?
E chega-me a dar vontade de chorar, porque o homem e a mulher é ingrato ao que Deus fez na sua vida. Deus providenciou uma salvação e pediu para que Deus não espera de nada. Quantos pais olham para a janela esperando que o filho venha visitar e o filho é ingrato, e a tristeza no coração desse pai, dessa mãe vem. Quantas vezes o pai do filho pródigo ficou olhando, esperando que o filho pudesse aparecer um dia e ele pudesse se alegrar por aquele filho. A ingratidão é algo que magoa, a ingratidão é algo que entristece Deus. Então está na hora de você, olha, e você tem um livro da publicação da Adonep que diz que nós somos o povo mais feliz da terra, e muitas vezes eu venho à igreja e eu tenho que dizer, dá um glória aí, irmão, dá um aleluia, levante esse rosto, porque você faz parte do povo mais feliz da terra. Isso não podia pastores falar, não precisa chamar, quando me convidam para pregar, eu falo, se você quer um homem que cuspa fogo, por favor, não me chame, porque eu vou falar da palavra, e a palavra te manda dar graça. Eu quero ouvir um aleluia agora dando graça. Não podemos dizer que somos o povo mais feliz da terra. Não podemos influenciar empresários, influenciar traficantes, influenciar bandidos, sei lá, gente de toda espécie, sendo pessoas ingratas. As pessoas precisam olhar para nós e ver, este homem, essa mulher, realmente é o servo do Deus Altíssimo. Amém? Por favor. Já fiz positivo, hein? Tá enroscado esse trem aí? Trem é coisa de mineiro, eu sou baiano, tá? Ih, sumiu de novo, hein? Apareceu? Bom, então vamos lá. Eu vou ter que ir sem... Vamos lá, vamos pro próximo. Aí, próximo. Vamos lá. Graças, você tem que começar a dar graça pela vida, gente. Você tem que começar pela palavra de Deus que diz, Deus de meus pais, eu te dou graças, eu te louvo, porque tu me deste sabedoria. É que disse o profeta Daniel. Quantas pessoas não têm o raciocínio, quantas pessoas precisam ser pegas pelas mãos, e você está aí, você veio aqui essa noite, e você precisa dar graças a Deus por isso. Pastor, mas eu não tenho a BMW, eu não tenho isso. Isso aí é coisa do trabalho, não é para dar graça por isso, é para dar graça pela vida, amém? Respirar é um presente de Deus. Respirar é presente para todo aquele que acorda a cada manhã. O profeta Daniel, quando ele falou isso, ele estava no cativeiro e ele fala, graças te dou porque me deste sabedoria. Igreja, nós precisamos aprender a dizer para o Senhor o quanto nós somos gratos por cada dia, por cada momento de sabedoria. Eu estive com o professor Adalto. O professor Adalto, ele foi um cientista que trabalhou na NASA por muitos anos, morava em Campinas até o ano passado, quando ele faleceu, Adalto Lourenço, e ele foi trabalhar lá na NASA, porque ele pesquisava e tudo, e ele falou assim que um dia eles foram fazer uma pesquisa lá no Egito e acharam numa pirâmide, lá num cantinho. Quem está estudando aqui, levanta a mão ainda. Aqui um pastor, ninguém mais estuda, ninguém mais, já todo mundo ali, tá? Acharam num cantinho um pedaço de cerâmica, que sabe o que tinha nesse pedaço de cerâmica? Fórmula de Bhaskara. Olha, lá há muitos anos, antes até do Bhaskara, aquela fórmula estava lá. Sabe o que isso significa? Que Deus criou homens e mulheres inteligentes. E aí você fala assim para mim, mas... poxa vida, é tão difícil. Não é difícil Bhaskara, não é difícil Pitágoras, não é difícil Tales, não é difícil a teoria, o teorema do triângulo retângulo. Por que não é difícil? Porque alguém já criou uma fórmula, alguém com sabedoria pensou naquilo. E sabe o que você precisa fazer? Quando você está estudando? Só aplicar. Você não precisa de mais nada, é só aplicar. E você está reclamando ainda que é difícil? Não é difícil. Porque alguém quebrou a cabeça e aprendeu. Agora você tem que dar graça pela sabedoria, pelo que Deus te deu. Amém? Vamos para o próximo, irmã. Sabei, pois, que o Senhor, dê graça por tudo que você já passou na vida.
Sabeis, pois, que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós mesmos. Nós somos povo de Deus, nação eleita. Quando eu entro nos lugares, eu, por ser baiano, meu pai trouxe eu pequeno da Bahia para estudar em escola. Ele era carpinteiro, não tinha dinheiro para nada, mas tinha dinheiro para pagar escola particular. Eu sempre estudei escola particular. Então eu era o filho do pedreiro, filho do carpinteiro, estudando numa escola com o filho do engenheiro, filho do médico, filho do advogado. Sofria bullying de todo jeito. Bullying porque estava numa escola de particular e era filho de pedreiro. Ele é o filho do pedreiro. Sofria bullying porque tem essa cor parda. No meu registro está escrito pardo desde que eu nasci, tá? E eu não preciso me declarar pardo. Eu sou pardo. Sofria bullying por isso. E vinha o terceiro bullying. Sofria bullying porque era crente. Aí é terrível. Mas eu entrava na classe assim, olha lá. Lá vem o Exildo. Lá vem aquele baiano metido. É baiano metido. Sabe por quê? Porque eu posso sair da Bahia, primo, mas a Bahia não sai dentro de mim. Continuo pensando que sou baiano, né? Mesmo morando na 40, há 67 anos em São Paulo. Sou velho, hein? Porque eu vim com 2 anos para São Paulo. Olha só, por que eu estou dizendo isso para vocês? Levanta a sua cabeça, para de ser como aquela hiena daqueles 2 desenhistas que morreram a questão de 2 anos atrás, Hanna-Barbera. Eles criaram uma hiena que vivia o tempo inteiro dizendo, ó céus, ó vida, ó. Alguém lembra? Ó azar. Para de ser essa pessoa, levante o seu rosto, as coisas estão difíceis, aconteceram coisas ruins, o país está difícil, os nossos governantes está difícil, mas pera um pouco, eu ainda estou aqui, eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu sou a serva do Deus Altíssimo, essa igreja vai prosperar, essa igreja teve problemas, sei lá, saíram pessoas, mas o Senhor vai mandar mais pessoas, e vai encher, e vai salvar, porque o Senhor é Deus de salvação, irmãos. Ou eu acredito nisso e levanto minha... mas a minha igreja, não vou convidar ninguém para ir na igreja, porque saiu um bando de gente. Eu não sei se saiu, eu estou falando, tá? Saiu um bando de gente. Espera um pouco. Você não está convidando as pessoas para vir uma multidão. Você está convidando pessoas para ouvir um pastor que consagra, que reúne com seus líderes, com seus pastores, para que essa igreja tenha uma palavra sadia na escola dominical e nos outros cultos que vêm em seguida. Então, pode levar e pode dizer para a pessoa, hoje Jesus vai falar. É que eu sou antigo. Pastor, para ela você deu 40 minutos, né? Para mim eu estou dentro do horário. Me avisa, tá? 2 horas. Legal. Esse pastor, né? Pois bem, eu sou muito antigo e tem, há muitos anos atrás, tem um irmão, um advogado, que ele era ateu, mas ele tinha no escritório dele um quadro de Jesus Cristo, desde que eles pintam aí, com Jesus loiro, dos olhos azuis, cabelos longos nas costas, parece um ator de Hollywood. Mas Isaías fala que ele era homem de dores, experimentado, olhando para ele não víamos beleza alguma, né? É o que diz a palavra, mas eles pintam diferente. Ele tinha um quadro desses lá e ele não pegava a causa, não tinha dinheiro, estava passando necessidade, o aluguel da sala estava atrasado e advogados é igual pastor, né? Você vê um cara no meio-dia, um sol de 40 graus de terno, ou é pastor ou é advogado. E ele tem que andar com aquele uniforme. Aí ele pegou o terno assim, na cadeira, desanimado para sair, jogou no ombro, olhou para aquele quadro e falou, se tu existisse. E saiu. Quando ele bateu a porta, ele escutou lá dentro de falar, eu existo. Ele voltou e falou, deve ter algum estagiário brincando, porque estagiário adora brincar, estagiário adora fazer umas pegadinhas pro chefe. Aí ele entrou lá, olhou, não tinha ninguém. Ele falou, acho que eu estou vendo coisa, né? Saiu de novo. Aí ele escutou, eu existo. Ele voltou, olhou embaixo da mesa, olhou, não achou, fechou a porta para sair. Aí a frase foi contundente na 3ª vez. Eu existo. Eu sou o homem das mãos furadas. Procura-me. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele sai do escritório, ele fazia parte, ele não fazia parte, mas quem contou isso para mim foi ninguém vai lembrar, vocês são novinhos, o líder do conjunto Vaso de Bênçãos, né? E aí ele pegou, saiu e ele começou a procurar Jesus. Claro que Jesus, é o Filho de Deus, não se acha Jesus em
casebres, não se acha Jesus em lugares pequenos, e ele foi nas grandes igrejas. E ele entrava, ele chegava na porta da igreja e perguntava: "Ei, eu quero saber se o homem das mãos furadas está nessa igreja." É claro que o porteiro achava que ele era doido, que ele tinha bebido um pouco e já o dispensava, né? E é aí que eu digo para você, quando você vem para a igreja, venha, e quando as pessoas te encontrar, diga: "Aqui Jesus vai estar." Porque ele está aqui, você crê nisso? Aí ele, bom, eu vou encurtar a história, ele foi em várias igrejas, e aí ele começou a descer o padrão. Aí ia nos templos menores e perguntava: "O homem das mãos furadas está aqui?" Claro que a resposta era sempre não. Mas um dia ele chega numa igreja e encontra igual esse irmão aí que estava do meu lado aí, que falou que eu tenho 2h30, encontrou um irmão animado, falando em língua na porta lá, e perguntou para ele: "Escuta aqui, eu já tenho andado muito, e eu perguntei sobre o homem das mãos furadas. Ele está nesse lugar?" O homem já começou a falar em língua. "Pera um pouco, ele está, mas deixa eu falar com o pastor, fica aí, não sai não." Aí ele chegou no púlpito e falou: "Pastor, tem um homem que está perguntando sobre o homem das mãos furadas. Ele está nesse lugar? Se alguém entrasse na porta hoje e perguntasse para você se ele está aqui, o que você ia dizer?" Não, sinto muito. Aqui a gente não dá muito glória. Aqui a gente é um povo mais comedido, né?" Aí o pastor perguntou para aquele porteiro: "O que você disse para ele?" "Ah, pastor, eu disse que aqui é o lugar certo, é onde o homem das mãos furadas vem para lá. Ele vem abençoar, vem batizar no Espírito Santo, então tinha que dizer para ele." "Ah, então você falou a verdade. Segura ele lá fora." Aí o pastor falou para a igreja: "Igreja, tem um homem aí que está procurando um homem das mãos furadas. Você conhece?" Aí os irmãos já começaram a falar em língua. "Oh, glória, aleluia, hein?" Ele falou: "Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou subir com ele lá no terreno da igreja, lá fora, e vocês vão ficar de joelho aqui orando. Vocês só vão parar de orar quando ele ver o homem das mãos furadas. Combinado?" A igreja: "Ô, glória, pastor, estamos juntos." Crente é assim, crente é grato, porque se hoje eu estou aqui é porque um dia alguém orou por mim. Se hoje eu estou pregando é porque alguém olhou para a minha vida, aquele menino pobre lá no bairro de Guaianazes, do lado de Itaquerão, onde nasceu o primeiro comando da capital. A gente ia jogar bola na rua e os meninos paravam de jogar bola e a gente ia virar, quando faz aquela pelada de rua, tem a hora de virar o jogo, né? Aquela hora o pessoal: "E aí, você viu o primeiro comando? Você sabe o que é isso? O primeiro comando nasceu lá na Zona Leste de São Paulo." Nesse bairro era onde eu cresci. Alguém já devia estar orando por mim, minha mãe, meu pai, e sei lá, nossos tios, e falando. Aí Deus já estava cuidando de mim, porque no intervalo, sabe o que meus colegas faziam ali em Guaianazes para fazer? Era intervalo, não tínhamos ainda acesso à cocaína, à maconha, né? Só os mais velhos. Aí eles chegavam com uma lata de benzina e colocavam num pano e todo mundo cheirava ali durante o intervalo. E como eu recebia ensinamentos cristãos na minha casa, como tinha um pai e uma mãe orando por mim, não tinha jeito deles me fazer cheirar, porque eu tinha um alicerce cristão, e alguém estava orando por aquele menino, porque pensava, e Deus estava cuidando, ele precisa ser um pastor, ele precisa falar a minha palavra. Por favor, dê graça por aquele filho seu, por aquela filha sua. Dê graça porque ele tem chamado. Não desista do seu filho. Não desista de ser o povo mais feliz da terra. Dá graça. Porque nós somos uma geração de amaldiçoadores. E hoje nós dois tivemos a oportunidade... Não sei se você estava lá na hora do Augusto Cury. Nós tivemos a oportunidade de ver que nós somos a geração que mais amaldiçoa. Seu filho não presta, seu filho você não vai ser nada, você vai puxar a carroça, porque não sei o que... Gente, para de amaldiçoar seus filhos. Quando você for falar com ele, a primeira palavra seja uma palavra de bênção. Até para xingar, até para bater, você tem que abençoar primeiro. É assim como... Lembra de Judas? Claro, pastor, como não lembrar? Ele chega para Jesus e dá um beijo de Jesus. Quem não gosta de receber um beijo, né? Ser um beijo de carinho, um beijo de um primo, um beijo de uma prima, um beijo do pai, um beijo da mãe, um beijo do vô. Ontem meu tio, o pai dele me abraçou, nós ficamos 3 minutos, até a minha priminha tirou uma foto nossa assim. Aí quando eu soltei, e ele soltou, eu falei, volta de novo, porque tá tão bom ver vocês se abraçando assim, e meu tio me beijando, agradecendo, né? 84 anos, é tão bom isso. Aquele Judas traidor, infeliz, né? Já tinha programado trair Jesus, ele chega e dá um beijo em Jesus. Jesus tinha tudo para xingar. Sai daqui, traidor! Sai daqui! Você lembra a palavra que Jesus falou para ele?
Se não lembrar, não tem importância. Eu vou te lembrar, está lá em Provérbios 17. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. É o contrário. Todo tempo ama o irmão, e na angústia nasce um amigo. Olha só. Jesus falou assim: a que vieste, amigo? Jesus sabia, a Bíblia diz aí embaixo, porque ele sabia que ele ia trair. Olha só. Mesmo sabendo que ele tinha traído, quantos amigos você perdeu porque ele no momento errado falou alguma coisa errada para você, e você está injuriado com esse amigo, você não dorme mais por causa desse amigo, você não dorme mais porque, não é meu amigo. Pera um pouco, o cara que traiu Jesus, que beijou ele para mostrar que era aquele que teria que prender, chamou ele de amigo, e não foi ironia, porque Jesus não era esse tipo de homem que veio na terra para fazer tipo. Ele era o filho de Deus, ele não veio fazer tipo, e ele chama de amigo. Pare de amaldiçoar as pessoas porque elas fizeram alguma coisa que você não gostou. Dê graças a Deus, porque se ela fez com você, porque Deus confia que você vai ser a pessoa que vai tirar ela daquela vida. Há uma unção sobre sua cabeça. Eu não gosto disso, mas eu vou falar. Vire para o seu amigo do lado aí, ou irmã, ou irmão, e diga: há uma unção sobre sua cabeça. Unção de salvo. Unção de pessoa que sabe agradecer. Irmão, nós somos chamados por um motivo muito mais nobre do que esses que a gente vê. Então vamos abençoar as pessoas mesmo quando elas estão nos traindo. Não, a pessoa te faz alguma traição, faz alguma coisa que você fica triste, e você fala: não vou mais na casa de fulano ou de fulana. Quando você faz isso, a tua inteligência emocional está dizendo para você: você vai dormir com ele, você vai dormir com ela, você vai levantar com ele, você vai levantar com ela, porque aquilo vai estar te incomodando o tempo inteiro. Da graça, a graça. Quantas vezes eu fui usado por Deus, e as pessoas depois ainda falaram para mim: poxa, eu não gostava de você, você tem cara de bravo, mas você não é bravo assim. Eu falei: que você não me conhece, pergunta para minha esposa como eu sou. Ela fala que eu sou o chefe, ela fala que eu mando. É nada, né? É só love. Pois bem, as pessoas pensavam isso em mim, elas não querem se aproximar, elas falam: essa sua sobrancelha de baiano, esse nariz seu que não parece de baiano, é de turco. Espera um pouco. Aí Deus te usa e você passa a ser alguém abençoadíssimo para aquela pessoa. Então diga para a pessoa: eu quero ser um instrumento de salvação na vida das pessoas. Diga: meu filho é uma bênção. Meus netos, eu posso falar, são bênção. Sabe por quê? Quando nós estávamos criando os filhos, pastoreando uma igreja a 100 quilômetros de nossa casa, éramos nômades, morando em São José dos Campos, uma cidade que é considerada primeiro mundo, e nós íamos para aquele bairro tão distante. Aí um dia alguém chegou para minha esposa e falou assim: puxa vida, tenho um dó de você, 3 filhos, né? 2 homens e uma menina. E falou para minha esposa: filho criado, trabalho dobrado. Minha esposa levantou a espada e disse: não. Filhos bem criados na presença do Senhor é bênção dobrada. Posso ouvir um amém? Crie teu filho na presença do Senhor com gratidão e será bênção dobrada. Ative esse negócio aí, ó. E ele será bênção dobrada. Hoje nossos filhos são bênção dobrada. Meu filho mais velho tem 46 anos, é meu chefe, porque eu trabalhava no ramo de engenharia, perdi emprego numa multinacional, vi que eu ia falir, ninguém queria me dar emprego. Aí eu falei para minha filha, ela queria fazer direito, eu falei para ela: filha, eu vou fazer com você, mas eu fiz o voto com Deus que eu tenho que passar no vestibular, eu não quero que a universidade me manda vaga remanescente em casa. Passei em 5º lugar no vestibular, fiz direito, depois passei no exame de ordem, aí nem queria ver o resultado, meu filho pegou, ligou em casa: pai, parabéns, o senhor passou no exame. Ah, passei. Bota o terno segunda-feira e pega o seu notebook e vem que tem uma mesa cheia de processos para o senhor trabalhar. Faz 13 anos que eu sou empregado do filho. E ele está lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, porque ontem ele foi campeão mundial de jiu-jitsu com kimono e sem kimono, e o meu neto foi campeão mundial também, o filho dele com 16 anos. E o melhor, você fala: pô, o cara criou um filho lutador? Não, meu filho é diácono, e ele, além de baterista, esse que está lá, o outro do meio é presbítero e é ministro de louvor, e a filha
ela se formou em teologia e os meus sermões, a gente tem o hábito de entregar um boletim sempre quando acaba o culto. Ela é a teóloga e corrige os erros de português também, tá? E é chata, né, bem? É chata. Eu tenho dó da minha netinha, que tem 4 anos, fez 5 agora, porque ela lê desde os 4 anos. Você vê como minha filha é chata. É bênção, mas eu fico com dó dos meus netos. Vou assim, vou é bobo. Com eles, minha esposa e eu pegava pesado, mas os netos não, né? Poxa vida. Mas, voltou aí. Aí, vamos pro próximo. Senão eu fico aqui, esse aqui é roteiro para mim, que eu vou emendando, né? Eu não sei o que acontece, se o negócio dela entra em pausa de descanso, né? Esqueceu o nome? É Graças Dou. Eu quero que você vá para o próximo. Bom, aí, o que acontece? A minha esposa falou, filhos criados são bênçãos dobradas. Para com esse negócio de filho criado é trabalho dobrado. Ah, não, agora é um problema. Não é problema, não. É bênção. Então, não amaldiçoe a sua descendência. Profetize bênçãos sobre a vida deles. Isso, vamos lá. Aí. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Que ele não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmão, quando as pessoas olham para você, eles esperam que você seja... Ah, pastor, mas não dá. Teve uma época da minha vida, que é essa época anterior à formação e à contratação pelo filho, que eu já evangelizava empresários. E um dia eu fui convidado para fazer uma preleção para empresários, e eu tinha um palio que os membros da minha igreja chamavam, pastor, tem um palhinho. Um palio. Aliás, eu tinha comprado dele 0, mas acontece que passou tanto tempo sem dinheiro que eu não tinha nem como trocar o palhinho, tá? E eu tô indo lá um anel viário que tem na cidade, porque eu sou preletor de um jantar, e tinha empresário inglês, tinha empresário que ele vinha de outros lugares para assistir à preleção. Aí, de repente, o carro para no meio da estrada. E aí? E você faz de tudo, conhecimento que você tem, e o bichinho não anda, dá vontade de chutar aquele negócio. Não chuta não. Te dou graça, Senhor. Ligo para um colega que estava lá, esperando eu. Aí ele, não, mas você está aí, manda agora te buscar. Aí chega um carrão para me pegar. Aí chega o carrão, me pega, me leva. Aí eu chego lá, nós tínhamos uma reunião. E nessa noite nós tínhamos convidado um empresário também para falar, que chama-se, na época... Ele não tinha o cargo de apóstolo que ele tem hoje, mas né, ele era gerente de relações públicas da Xerox do Brasil. E ele estava lá, e coube a mim fazer uma recepção ali, chegou várias pessoas, e vi que chegou um senhor. Olha só, por isso que você não pode amaldiçoar as coisas, Deus vai te honrar. Por tudo dai graça. Eu não cheguei reclamando, não falei, olha... Felizmente esse negócio, eu falando para empresário, vai um carrão, tudo rico, e o meu lá tem que empurrar. Estou aqui preocupado para pregar, para falar, porque depois os irmãos vão lá e para me ajudar, que se ninguém for, eu vou ter que... Não, eu sabia que tudo há um propósito, Deus vai te honrar. As tuas lágrimas de hoje, o Senhor está te enxugando. As lágrimas que você derrama com fidelidade, há um memorial diante de Deus. Há um memorial e Deus vai te honrar. Naquela noite estava lá um casal, que ele era advogado, a esposa, eu não lembro a profissão dela. Quando eles chegaram na porta para entrar, ela olhou e fez assim, quis voltar, eu e minha esposa, pastores que somos, ficamos atentos. Aí eu falei, vou lá. Aí eu cheguei lá, boa noite, tudo bem? A senhora veio no lugar onde tem um povo mais feliz da terra. Feliz com o carro largado lá na estrada. Ela falou, isso aqui é igreja, estão me enganando, vocês querem falar de igreja. Não, isso aqui é uma reunião de empresários cristãos, e a senhora vai ouvir experiências. Aí a esposa dele, o esposo falou, vamos bem. Ela falou, não, isso aqui está me cheirando a igreja. Aí entraram, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou colocá-los na mesa, porque era um jantar de empresário, na mesa comigo e com minha esposa. E eles foram. Na hora da preleção, acabou a preleção,
feito o chamamento, que lá nós não chamamos de apelo, mas é uma chamada à frente, na igreja a gente fala apelo, aquela mulher e aquele homem, aquele advogado foram e aceitaram Jesus. Ela ficou endemoniada ali, uma coisa que dificilmente acontece nas reuniões empresariais, mas aconteceu, o demônio foi expulso, estou encurtando. Aquele homem era o Estevão Hernandes, que hoje é apóstolo da Renascer. E Deus usou eles naqueles dias poderosamente, ele e a esposa, que foi quem inclusive pôs a mão na cabeça da mulher e expulsou o demônio. Passaram alguns anos, eu encontrei aquele casal levando os filhos na escola cristã que eu e minha esposa tínhamos nossos 3 filhos. Passaram mais alguns anos, meus filhos se formaram, saíram da escola cristã, já estavam em outro patamar. Aí, eu não sou batista, mas os pastores batistas me consideram muito em minha cidade, no Conselho de Pastores, me convidaram para presidir uma ordenação de pastor na Igreja Batista da Graça, uma igreja de origem americana, e eu estou lá na igreja, e naquele concílio ordenatório. Quando terminou o concílio, e eu estou lá, quando eu estou na frente, eu vejo um homem com um bigodão e um cavanhaque, já branco, na época não era, aí, sentado lá, aí eu fui cumprimentar e perguntei, você é advogado? Eu sou. Você não aceitou Jesus numa reunião de empresário há uns 40 anos atrás, assim, há uns 30 anos, né? Aí ele pegou e falou assim, sou você. Então, eu que estava lá naquele dia, que felicidade encontrar o senhor aqui. E a sua esposa? Ele falou, olha, infelizmente, o ano passado, ela partiu para o Senhor. Nós fomos salvos lá, e desde então, quando chegamos aqui, ela partiu para o Senhor salva. Eu falei, como valeu a pena não amaldiçoar aquele palhozinho lá na estrada. Como valeu a pena pedir para o socorro, para os irmãos me levar para aquele lugar. Aí eu virei para ele e falei assim, e a sua família? Eu vi que você levava filhos lá no colégio cristão que meus filhos estudavam. Ele falou, aí as lágrimas começaram a sair dos olhos. E eu choro quando lembro que ele falou, meu filho é esse pastor que o Senhor ordenou agora. Queridos, por tudo dá graça na tua vida, por tudo. Deus te chamou a um propósito. Não reclame, levante o teu rosto, que um dia Deus vai te honrar. O tempo é de Deus. Vamos mais à frente aí, tira o Salmo 103 e bota o próximo. Graças dou pelo perdão. Tem pessoas que se acham santos. Tem pessoas que se acham, eu sou pastor. Eu sou o pastor Exildo. Um dia, quando eu fazia uma especialização em teologia numa universidade americana, aí um dia foi eu e minha esposa lá, aí chegou um apóstolo lá e olhou para mim assim e falou, tem um casal aqui, que eles têm unção de apóstolo e Deus mandou eu ungí-los. Eles são pastores de uma outra cidade. Aí chamou eu e minha esposa. Aí eu falei para ele, irmão, infelizmente, felizmente, a nossa igreja não separa apóstolos. O cargo máximo lá é pastor, e pela misericórdia de Deus, nós respeitamos quem é ungido apóstolo, só que ele falou, não tem problema, mas Deus dá essa unção. Acho que essa deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu falo sobre isso, porque a importância não está no cargo, a importância está no perdão. A minha família foi perdoada. Quando perguntam por que um casamento dura 48 anos, eu falo, é porque ela me perdoa todo dia. É porque eu perdoo ela. Ela falou, também ela está rindo, ela falou, não é só por todo dia, é muitas vezes no dia. Dei graça pelo perdão. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele providenciou, e quem olha para você tem que ver essa salvação estampada no rosto, aleluia, glória a Deus. Pastor, me fala o tempo, aqui eu não falo que tempo que eu tenho que parar, porque aí eu já vou. Ok, então dê graça pela vida, dê graça pelo perdão. Vamos para o próximo aí, olha lá, vamos lá que eu tenho pouco tempo. Graças dou pelo azul celeste, isso aqui faz parte de um hino, tá? Pelo firmamento, eu fui
pastor também, um homem que aceitou Jesus, empresário lá, ele mandou fazer uma casa, quem projetou o banheiro dele foi o pessoal que projetou aquele banheiro o comercial que tinha de uma empresa de Palmolive, alguma coisa, sabonete, coisa assim da Globo. A mulher dele falou, eu quero que o paisagista que fez esse banheiro faça na nossa casa. Ele foi no México, foi em vários lugares, comprou coisas astecas, incas, e trouxe e decorou a casa e faliu. Ficou só com a casa, mas não tinha dinheiro para comprar pão. Tinha 4 coberturas lá na cidade de Mogi das Cruzes, uma entregou para pagar dívida. E ele nos convidou para fazer uma reunião de oração na casa dele. Ele sentou no jardim assim e chorou e falou assim, pastor, isso aqui custou uma fortuna. E eu nunca parei para olhar uma flor se abrindo. Agora que eu não tenho mais dinheiro, que estou me escondendo dos oficiais de justiça, eu sento, pego a mangueira e começo a dar graças a Deus por essa bênção, por cada flor. Não espere você ficar sem voz para dar graças a Deus. Não espere você perder o que Deus te deu. E aí, já indo para o final, teremos mais, mas indo para o final. Só para não dizer, aquele empresário, depois que ele aceitou Jesus e fez como Nabucodonosor, que não queria dar glória a Deus, ele passou a dar glória a Deus, Deus deu tudo para ele de novo. Ele tinha uma habilidade comercial muito grande e conquistou tudo de novo. Mas agora ele aprendeu a dar graças a Deus por cada coisa. Graças dou. Eu não sei quantas pessoas aqui são gratas. Eu não sei se alguém entrou nessa noite aqui sem entender que Deus não precisa fazer nada por você, Ele já fez. Outro dia eu fui falar para adolescentes de um colégio, que eu sou presidente da comissão OAB Vai à Escola na minha cidade, e tinha lá os adolescentes. Eu falei, tem adolescente que muitas vezes, meu pai não fez nada por mim, minha mãe não fez nada, eu que me fiz. Deixa eu te dizer uma coisa, seu pai e sua mãe não precisam fazer mais nada por você, porque Deus usou eles para te dar a vida. Agora você tem a vida, viva. Pare de remoer, porque um dia tua mãe, teu pai não pôde te dar o que você queria. O mais importante Ele te deu a vida, é hora de ser grato. E você está aqui hoje, por causa disso. Eu vou pedir para que vocês possam ficar em pé. E eu quero orar com vocês. Deve ter mais umas 8 citações bíblicas. Eu vou deixar com o pastor, depois, se ele quiser, ele pode passar para vocês o PowerPoint, tá? Eu não sei quantos de vocês está vivendo um momento de chateação. Deixa eu dizer para você, Deus me trouxe nessa noite aqui para dizer para você que chateações passam. Momentos difíceis passam. Deixa eu falar para você, aquele palinho não tem mais não, tá? Eu vendi e Deus deu a graça agora. A gente, de lá para cá, Deus tem abençoado e acabamos de comprar um carro zero, um carro que eu achei que não precisava, que era muito para mim, né? Mas meu filho, que tinha comprado uma BMW de $500 mil, falou, pai, isso merece, compra lá, se faltar dinheiro eu completo. Eu queria um carro de menos de 200 mil, ele falou, não, pai, isso é carro de advogado, carro de pastor, tem que ser melhor. Eu comprei, eu falei, filho, agora eu vou ter que dividir, eu não quero deixar dívida para vocês. Eu vou fazer 69 anos e vai ficar dívida. Ele falou, não, pai, manda emitir o boleto. Chegou lá, aí catou o celular, fez o Pix. Pai, tudo que o senhor fez pela obra e por mim, tudo que sua mãe já fez, não tem preço. Não tem. E nós não temos vergonha de dizer, eu não queria um carro desse padrão. Mas Deus abençoou. E aí eu lembro da minha esposa dizendo para a pessoa, filhos criados na presença de Deus são bênçãos dobradas. Cada filho, o Júnior, eu falei só do Júnior, que é advogado, né? Esqueci de falar da Silvinha, que se formou em Direito comigo, é advogada, e fez pedagoga também, e do Wellington, que é publicitário. O mais velho está casado há 22 anos, o do meio há 18, o Wellington, e a Silvinha há 8. Cada um tem um casal de filho, por isso que eu sou avô feliz. Quero orar com você. Pastor Wesley. Feche seus olhos. Pai, venho nessa noite com gratidão.
Obrigado, Pai, por tudo que me fez viver. Obrigado, Senhor, pelas lágrimas vertidas, Senhor. Foram tantas, mas o Senhor transformou em memorial. Obrigado, Senhor, por cada encontro, por cada irmão. Obrigado por uma família, Senhor, que mesmo não tendo a formação pedagógica necessária, eles tinham o melhor, eles tinham amor. Obrigado por ter pais que me fizeram sentar à mesa e agradecer antes de comer, mesmo quando a comida não era o cardápio mais ideal. Obrigado, Senhor, por cada manhã. Obrigado, Senhor, por cada noite que dormimos. E nessa noite, Senhor, cada família que está aqui, Senhor, cada um que estão vivendo um momento talvez de ingratidão de alguém, seja transformado em momento de louvor e de gratidão. A tua palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Cuida, Senhor, do coração de cada irmão, de cada irmã. Cuida do coração de quem entrou nessa noite e está vivendo um momento triste, um momento que não gostaria de estar vivendo. E transforma, Senhor, porque haverá bênçãos para aqueles que te servem. Senhor, que a gratidão seja permanente em nosso coração, porque não fizemos nada e a salvação veio. Obrigado, Senhor, porque não há sacrifício de nossa parte. Foi da parte do teu Filho. Muito obrigado. Cuida das famílias aqui desse lugar, desse bairro, do Barreiro, Senhor. Cuida, Senhor, dos obreiros que compõem, Senhor, a administração junto com o meu primo, o pastor Wesley e a minha prima, Senhor. Cuida, Senhor, dessa família pastoral que tem os filhos também louvando. Cuida do ministério de louvor e dessas crianças, Senhor. Porque certamente são frutos, são sementes que vão dar continuidade até o dia que o Senhor virá arrebatar a tua igreja. E é no nome de Jesus que oro e agradeço. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Entrego a igreja ao pastor Caldeir. Deus te abençoe, viu? Sou grato pela sua vida, viu? Sou grato.